Oi, girassol! O vídeo de hoje não tem tanta alegria assim como você está acostumado, mas é um vídeo necessário e que eu não posso pular essa fase da minha vida. Alguns dias atrás eu contei aqui que estava grávida e estava muito feliz porque era a minha primeira gravidez, esse filho já era muito amado, mas infelizmente eu sofri um aborto espontâneo e amanhã vai fazer 8 dias e perdi meus bebês. O vídeo de hoje é sobre isso, então se você não quiser, aí é só pular. Se você não quiser ouvir, entender, saber, se você não estiver passando por isso, se não tem alguém na sua família passando por isso, é só passar, tá? E se você quiser saber, fica aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é muito importante também, e eu não posso pular essa fase da minha vida. Não aconteceu nada na minha vida que fosse justificar esse aborto. Sabe? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que entendam que, às vezes, muitas das vezes, não acontece nada. A pessoa tá deitada e simplesmente começa a sangrar, pronto, ali já perdeu, sabe? Porque as pessoas ficam procurando motivo. Ah, porque você fez isso? Ah, porque você fazia aquilo? Não, não tem motivo, gente. É Deus. Quando Ele quer, vem. Quando Ele não quer, quando Ele acha que não é bom pra gente, que a gente vai sofrer muito, então Ele nos livra. É triste falar sobre esse assunto, mas a gente tem que aceitar que nós não mandamos em nada aqui. Nós apenas aceitamos a vontade de Deus. E se você não aceita a vontade de Deus, é pior pra você, porque você vai sofrer e não vai superar essa e tantas outras dores que esse mundo tem e que a gente tem que passar durante toda a nossa vida, não é? Bom, contando aqui um pouquinho sobre a minha experiência, eu descobri a gravidez bem no comecinho, porque a gente já estava tentando, a gente tentou por 2 meses, então foi bem rápido assim, e eu já descobri em uma semana a gravidez, na outra semana já fui fazer dar início ao pré-natal para tomar todas as vacinas, todos os remédios, né, necessários que tem que tomar, sulfato ferroso, esqueci o nome do outro remédio, ácido fólico, e enfim, eu tava tomando esses remédios, só que por conta dessa situação que tá o país, dessa doença, né, que tá no país, não tinha as vacinas que eu precisava tomar naquele momento. Eu fiz o exame, né, eu gravei até um videozinho aqui para colocar um vlog, mas não deu tempo de colocar o vlog da minha primeira consulta do pré-natal, mas não deu tempo de colocar. Angustiante o furo no dedo. Eu tomei, levou o furo no dedo foi eu, amor? fiz Não o gostei, exame, não. né, de saber se tem aquelas doenças sexualmente transmissíveis, do negativo. Fiz... preenchi lá a carteirinha, né, a carteirinha do pré-natal, aqui, ó, a caderneta do pré-natal, tá vendo? Mas quis Deus que essa gestação não vingasse, não fosse pra frente. Olha, quando foi no sábado passado, vou deixar a data aqui, eu me senti mal, sabe? Me senti mal. Na verdade, numa quarta-feira, pra ser bem detalhada assim, numa quarta-feira da mesma semana, eu sangrei um pouco após uma relação. Não fui em lugar nenhum, porque a enfermeira já tinha me alertado. Ela falou: olha, Juliana, no começo da gravidez, até um pequeno sangramento é super normal.
Até os 3 meses é super normal para pequeno sangramento. Você não precisa se preocupar, nem correr pro posto, pra maternidade quando acontecer. Eu fiquei tranquila, né? Tá liberada para ter relação, você... Enfim, é uma gravidez saudável, né? Só ter cuidado com a alimentação, não comer coisas enlatadas, essas coisas que você já sabe. Bom, eu fiquei tranquila em casa, mas mesmo assim ainda fui pesquisar, vi que era normal ter um sangramento após a relação, porque os vasos ficam mais dilatados, não sei, alguma coisa assim. Eu não entendo essa parte, também não estudei para vir falar aqui, só tô contando a minha experiência. Então eu fiquei tranquila. Aí saiu um pouquinho, pronto, saiu um pouquinho depois, né, logo depois. Aí eu fui deitar, no outro dia saiu outro pouquinho. Aí eu pensei, peraí, eu já fiquei cismada, né? Mas como a enfermeira disse que era normal, eu fiquei quieta. Então, ficou saindo uma coisinha, bem pouquinha, tipo uma manchinha marrom, sabe? Bem pouquinho mesmo, só dava pra perceber quando eu ia me enxugar lá no banheiro, depois de fazer xixi. Aí, o papel saía rosa, saía rosa, mas era bem pouquinho mesmo, assim, sabe? Se for na correria do dia a dia, você nem percebia. Então, ficou. Quarta foi, né? Saiu um pouco mais. Aí, quinta, saiu um pouco mais. Quando foi... Não. Quando foi sexta, ficou só aquela coisinha que eu falei pra você, bem pouquinho. E quando foi no sábado, tinha parado. Parou. Aí, eu tive que resolver uns problemas que só eu podia resolver. Não é problemas, é uns assuntos que só eu poderia resolver. Não poderia mandar ninguém por mim. Então eu fui. E nós fomos de moto. E quando cheguei em casa, fui fazer as coisas aqui em casa, mas eu já tava assim, super cansada, me sentindo cansada, mesmo que eu não tinha feito assim muito esforço. Aliás, esforço nenhum, eu não subi escadas, eu não peguei peso, sabe? Não andei muito. Mas assim, eu cheguei super cansada em casa. Aí fui terminar de fazer o que tinha que ser feito aqui em casa, depois me deitei. Quando eu me deitei, eu senti assim, sabe? Aquele peso. Aí, bom, quando chegou de noite, eu comecei a me sentir mal mesmo. Emerson tinha saído de casa, ele tinha ido trabalhar, fazer umas entregas. E quando ele chegou, não, antes dele chegar, minha cunhada veio aqui com meu irmão. Quando ela chegou, eu tava deitada na cama, que eu não tava me aguentando de frio, sabe? Tava muito frio. Mas tava chovendo, então eu achei que seria normal, porque eu sinto muito frio mesmo. Eu sinto mais frio do que as outras pessoas. Então eu achei que seria normal. Aí ela chegou, abri a porta pra ela, fiquei aqui na sala e deitei no sofá. Aí quando eu me deitei no sofá, eu comecei a me tremer de frio. Tremer mesmo. Aí eu fui, peguei outro lençol, me enrolei e fiquei aqui, conversando com ela. Passou-se um pouco tempo, Emerson chegou e me deu aquela vontade de ir no banheiro, sabe? Não é uma vontade normal, era assim, tipo uma pressão no pé da barriga. Uma pressão, assim, alguma coisa queimando. Aí eu já tava com medo, sabe? Já tava imaginando que poderia ser isso. Eu até já tinha comentado com o Hermes, eu falei pra ele, amor, eu tô com muito medo de perder nosso filho, porque eu tô sentindo que alguma coisa não tá certa, sabe? Eu sentia que alguma coisa não tava certa. E eu fui pra
pro banheiro. Quando eu cheguei lá, eu senti assim uma coisa bem quente descendo. Já ali naquele momento, eu já perdi meus filhos. Eu já senti, aí assim, eu não deixei cair sangue no vaso. Eu, assim, porque eu já tava, entendeu? Eu já tava imaginando, assim que eu fui pro banheiro, eu já peguei o papel higiênico e colocando embaixo para segurar tudo que caísse, porque eu sabia que não era xixi que eu queria fazer. Eu não sei como é que eu sabia, mas eu sabia. Então eu fui, peguei, fui colocando um papel e colocando dentro da pia. Quando eu olhei, nossa, tinha muito sangue e muitos pedaços. Mas não era muito sangue assim de escorrer pela perna, como eu vejo em muitos vídeos por aqui. Era muito sangue assim, vivo. Olha, eu vou deixar fotos aqui, porque eu procurei muito vídeos que me explicasse o que acontecia, o antes e o depois, o que estava durante, e não encontrei vídeos que falassem claramente o que acontecia. Então eu vou deixar fotos aqui. Se você não quiser ver, então você já passa esse vídeo agora, porque para você não ter nenhum problema, tá bom? Se você não aguentar ver. Eu vou colocar aqui agora. Pronto, ficou assim. Desse jeito, eu falei, tira foto pra gente mostrar lá no médico. Aí ele foi e tirou a foto. Nessa foto, dá pra ver minhas duas bolinhas, meus dois feijãozinhos que estavam ali, e um pouco da placenta que não tinha se formado ainda, né? Totalmente, completamente, porque eu estava de 8 semanas. E antes disso, na noite, na verdade na manhã do sábado, eu tive um sonho. Eu acredito muito em sonhos, que sonhos revelam as coisas. Enfim, se você não acredita, tudo bem, eu respeito, eu entendo, tá? E eu tava dormindo de manhã, né? Era de manhã assim, umas 6 horas, 6h30 por aí, na manhã do sábado, e eu ouvi alguma coisa falando assim pra mim. Ela carrega... Nossa, é muito pesado isso. Eu ouvi alguma coisa falando assim pra mim. Ela carrega a morte dentro dela. E eu acordei. Acordei assustadíssima. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada. Eu comecei a rezar, imaginei que eu estava sonhando. Mas assim, não contei para ninguém, sabe? Porque como eu já estava com isso, com esse medo de perder meus filhos, eu já tinha falado para Hermes, eu fiquei pensando, se eu falar desse sonho, ele vai achar que eu tô com coisa na cabeça e tô pensando demais nisso, e enfim. Aí eu não falei por conta disso. Quando a gente chegou do hospital, da maternidade, no sábado, aí eu contei pra ele o que eu tinha sonhado. Aí voltando, né? Aconteceu tudo isso no sábado às 9 horas, eu acho. E eu fui, nós fomos pra maternidade, né? Eu e Hermes. Ele rapidamente pegou o carro. Glória a Deus que nós temos veículo próprio. Nós fomos. No meio do caminho, o pneu do carro estourou. E nós íamos rápido. Não vou negar, nós íamos rápido. E glória a Deus, não aconteceu nada. Nada, nadinha. O carro não mudou de direção. Não aconteceu nada. Ele continuou mesmo assim com o pneu furado.
continuou o caminho, eu falando para ele parar, e ele não, ele continuou, porque ele estava angustiado também. Porque ele falou que, né, ele estava preocupado comigo, porque ele já imaginava que quando a gente viu essas coisas que saiu, que eu mostrei aqui na foto, a gente já sabia, já imaginava que tinha perdido. Porque dava para ver perfeitinho as duas bolinhas ali dentro do... E dava para ver tudo, sabe? Perfeitinho. Então a gente já sabia. A gente foi, mas... Sabe aquele restinho de esperança que não pode acabar nunca, mas a gente já sabia. Quando a gente chegou no começo da cidade, com o pneu furado, né? Ele andando com um pneu furado, então o carro só com 3 pneus. Aí, no começo da cidade tinha uma borracharia. Várias borracharias assim, mas como era noite, tava tudo fechado. Ele saiu, perigo até de sei lá, as pessoas confundirem que era ladrão, porque hoje em dia a gente sabe que não tava brincadeira. Mas mesmo assim ele saiu, ficou lá uns 20 minutos batendo na porta da borracharia lá para ver se saía alguém, chamando para ver se vinha alguém, até que Deus mandou um senhorzinho e ele veio ajudar a gente. Enquanto isso, eu sentia muito frio, nossa senhora, eu nunca senti tanto frio na minha vida como nesse dia. Eu não senti nenhuma dor forte, aquela dor de contração de parto, como todo mundo fala que geralmente a maioria sente, mas eu não senti. Eu senti umas cólicazinhas de leve, mas como desde o começo da gravidez eu já estava sentindo essas cólicazinhas, então, sabe, eu meio que me acostumei com essa dorzinha, porque era normal eu sentir isso. Fora isso, não tinha nada. Ah, tinha uma dor aqui assim, ó, abaixo do peito. Era uma dor muito forte aqui assim, que impedia até de respirar. Pronto, era só isso. Essa dor dava, aí passava um tempo, parava e depois tava de novo. Mas era uma dor embaixo da costela, não era no pé da barriga, entendeu? Aí o senhorzinho veio ajudar ele. Ele pegaram a ferramenta, ele foi trocar o pneu do carro, que graças a Deus tinha o step. Ele trocou o pneu rapidamente, né, mais rápido possível. E eu lá dentro me sentindo, né, morrendo de frio, muito frio, e uma vontade muito grande de ir ao banheiro. Aí eu pensei, essa vontade de ir ao banheiro é a mesma coisa. Quando eu for ao banheiro, não vai sair xixi, vai sair sangue. Mas eu não tinha onde ir. Então eu tinha que esperar chegar até na maternidade. Antes de nós irmos para a maternidade, nós paramos em um posto numa cidade próxima aqui. E quando chegou lá, não tinha obstetra. E eu acho que é assim que fala. E ela pediu para que a gente fosse para a maternidade, assim, direto, sabe? Então, de lá mesmo a gente já foi para a maternidade. Aí foi nesse caminho do postinho até a maternidade, do postinho não, do hospital até a maternidade, que o pneu do carro estourou. Quando a gente já estava chegando perto, já estava entrando na cidade onde ficava a maternidade. Aí veio esse senhor, ajudou ele, trocou o pneu e nós fomos para a maternidade. Quando chegamos lá, teve que fazer todo um processo antes de entrar, por conta dessa doença toda, né, que tá, dessa pandemia, e medir a temperatura, faz várias perguntas para preencher lá um cadastro, enfim, estava tudo ok comigo, então eu entrei. Quando cheguei lá, Hermes entrou também comigo. Quando cheguei lá, fizemos a ficha, demorou um pouco para fazer a ficha, porque eu nunca tinha ido lá, então teve que fazer meu cadastro lá na maternidade. E isso eu
agoniada, com muito frio e sentindo aquela pressão na barriga, sabe? Era pressão mesmo no pé da barriga. Aí nós ficamos lá, esperamos um bom tempo mesmo. Hermes não pôde ficar comigo lá dentro por conta dessa pandemia. Os acompanhantes não poderiam ficar com os pacientes, então ele ficou me esperando lá de fora e eu fiquei lá. Me chamaram para fazer a triagem, né? Eu fui lá, dei os meus dados, tudo, aquilo. Pronto, depois disso, mais outra longa espera para poder aí sim passar pela médica. Quando, né, depois dessa longa espera, mais de 40 minutos, eu lá me contorcendo, mas tinha pessoas piores do que eu, né? Eu acho que por isso que eles não me atenderam, porque tinha outras mulheres grávidas lá também. Na verdade, só tinha mulheres grávidas. Então, eu acho que tinha outras piores que eu. Por isso que não me atenderam, porque eu já cheguei lá falando que eu tava com suspeita de aborto, que eu tava sangrando, sabe? Mas mesmo assim eu não tive prioridade, então não sei dizer exatamente o porquê. Depois de 40 minutos, esperando, depois que, né, esperei 40 minutos para fazer o cadastro, mas 40, chegando lá, quando eu cheguei lá, eu fiquei 20 minutos preenchendo um cadastro sobre essa pandemia, para saber se eu tava com algum sintoma. Quando eu entrei lá, fiquei esperando mais uns 25 minutos para fazer o cadastro da maternidade, porque eu nunca tinha me consultado lá. Depois fiquei esperando mais 40 minutos para fazer uma triagem, só para saber o que era que eu estava sentindo, para me passar para a médica certa. Depois mais 40 minutos para poder aí sim passar pela médica. Fui. Depois desse tempo todo, passei pela médica. Cheguei lá, ela perguntou tudo o que estava acontecendo. Eu falei que estava sangrando, estava de 8 semanas. Ela falou, você tá sentindo dor? Não, só uma cólicazinha de leve, normal, que eu já sentia antes. Ela, tá bom, então senta aqui e vamos fazer o exame de toque. Deita aqui e vamos fazer o exame de toque. Deitei lá, bem tranquila na medida do possível, e ela fez o exame. Nada a reclamar, ela foi bem sutil, não foi grosseira como a maioria dos relatos que eu escuto por aí. Graças a Deus, Deus coloca muitas pessoas boas no meu caminho. E ela falou, Juliana, tá tudo normal aqui, seu útero tá bem fechadinho, não tem nada aqui, tá tudo normal, mas eu vou passar um exame para você fazer e amanhã você volta aqui para fazer a ultrassom, porque não dá para fazer hoje, porque não tem, a ultrassom não tá aqui, o aparelho, alguma coisa assim. Aí ela falou, se você tiver um sangramento muito forte, daquele de encher o seu absorvente, você volte, ainda hoje. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ter um sangramento de quase morrer, para que eu pudesse voltar no mesmo dia. Então, depois que eu passei pela médica, foi outra espera para fazer o exame. Mas aí já demorou mais pouco. Demorou 10 minutos, eu acho. Por aí. Fui fazer o exame de sangue, tirei o sangue. Aí saí, né? Fui até lá no carro. Nesse momento, já tinha passado mais as dores, assim, as cólicas. E aquela dor debaixo da costela já tinha, sabe, passado mais. Aí eu fui no banheiro, antes de falar com Hermes lá fora, eu fui no banheiro. Eu falei, não, agora eu tenho que ir, seja o que Deus quiser. Tá nas suas mãos, meu Deus. Eu fui o caminho todo, de casa até a maternidade, rezando o Pai Nosso e falando para Deus que estava nas mãos dele, que fosse feita a vontade dele.
Então eu fui no banheiro. Quando cheguei lá, pra minha surpresa, não saiu nada. Mas sabe o que é nada? Nadinha. Nada, nada, nada. Até o sangue já tinha parado mais. Estava só um restinho. Aí eu, opa, que bom, né? Eu leiga, falei, que bom. Fui encontrar com o Hermes lá fora da maternidade e contei, né, pra ele que tinha feito o exame, estava esperando o resultado e que a médica tinha feito o exame de toque, que estava tudo bem e que tinha liberado para ir para casa até. Aí ele também ficou feliz, né? A gente louvou a Deus, mas aí eu voltei pra dentro da maternidade e ele ficou no carro me esperando. Quando eu voltei, eu ainda esperei uns 20 minutos para sair o resultado do exame. Aí eu perguntei à recepcionista se já tinha saído o resultado do exame, né? Falei meu nome, ela falou, vá lá onde eu tinha feito o exame e pergunte se já chegou o resultado. Aí eu fui, cheguei lá, a moça falou que não tinha chegado o resultado, mas ela disse, a menina que traz o resultado não veio ainda. Mas quando eu olhei pra trás, a menina ia chegando, sabe? Quando eu olhei pra trás, ela ia chegando. Ela falou, essa aqui que traz o resultado. Eu falei, pronto. É agora. Aí ela trouxe, ela me deu o resultado, né? Aí eu peguei e fui passar pela médica já direto, assim, não teve espera. Já fui direto pra médica. Quando chegou lá, ela falou, Juliana, tá tudo normal. Não, ela não falou assim, ela falou, tá tudo normal. Sabe? Ela falou bem assim, tá tudo normal. Aí eu, ufa, tive um alívio. Ela falou, vá pra casa e volte amanhã pra fazer a ultrassom, como eu falei. E se houver um sangramento maior de encharcar o seu absorvente, você volte ainda hoje. Eu disse, tá certo. Fui pra casa, aliviada, né? Pensando que estava tudo bem, como a médica disse. Fui. Ela falou que eu não tava com anemia, nem nada. Não tinha nada. Ela falou absolutamente nada. Estava ótimo. Fui pra casa, né? Contei pra Hermes, ele ficou feliz. Fomos. Viemos pra casa. Quando chegou em casa, desde esse dia, pronto, eu não fiz mais nada dentro de casa. Ele não deixou eu fazer mais nada. Ele falou, porque por mim, eu teria feito, eu não vou mentir. Eu teria feito, eu não teria ficado de repouso. Mas ele falou, você não vai fazer absolutamente nada. Ele só faltou colocar comida na minha boca. Ele, minha cunhada, meu irmão, a família dele me ajudou muito. A avó dele, principalmente, também. Que ela mora aqui do meu lado, é nossa vizinha. Então, vim pra casa, jantei, ele colocou comida pra mim, depois fui dormir, né? Se tem aquele incômodo, aquelas cólicas normal. E o sangue pouco, quase nada, né? Só aquela coisinha, bem pouquinha. Aí eu fui dormir, meu irmão e minha cunhada estavam aqui ainda, porque quando eu tive o sangramento, eles ficaram aqui. Aí quando a gente voltou pra casa, eu saí daqui, eram as 9 horas. Quando a gente voltou, já ia dar quase 3 horas da madrugada. E eles estavam aqui esperando a gente voltar. Eles ficaram aqui na minha casa esperando a gente voltar. Pronto. Quando a gente chegou, né, que eu disse pra ela, tava tudo bem, porque eu achava mesmo que tava tudo bem, já que a médica tinha me dito que tava, né. Então ela ficou aliviada e foi pra casa com ele também. Quando foi no outro dia, nós fomos bem cedo pra fazer a ultrassom. E quando chegou lá, esperamos
mais ou menos, umas 3 horas. Sem brincadeira. Umas 3 horas para poder fazer a ficha, para depois fazer o exame. Ficamos lá esperando esse tempo todo. Depois fomos fazer a ficha. Fizemos, né? Esperando a vez das outras pessoas. Quando chegou a nossa vez, eu fiz a ficha. Aí ficamos lá sentadinhos esperando chamar para fazer o exame. Quando chegou na minha vez, depois de uns 40 minutos, chegou na minha vez, né? Aí eu fui. Nossa Senhora, essa foi a pior parte de toda essa história. Eu digo pra vocês sem sombra de dúvidas. Quando eu cheguei lá, a médica falou, né? Tira a roupa, tira a calcinha, deita aqui. Pronto. Eu fui. Primeiro que eu fui fazer essa ultrassom sem saber que era a ultrassom transvaginal. Eu pensei que ia ser a ultrassom, né, pélvica, abdominal. Pensei que ia abdominal, pensei, né? Mas não. Pronto, já começou daí, né? Eu cheguei lá, já tive um susto, porque eu não sabia que era aquela. A médica não me instruiu que ia ser aquela. Porque eu sabia que com 8 semanas não podia fazer aquele tipo de... Era perigoso fazer aquele tipo de ultrassom. Mas enfim, já tava sangrando mesmo, já tava com suspeitas, então eu fui. Aí ela falou, né, tira a roupa e suba na maca. Eu fui e... Meu Deus, que mulher grossa. Que mulher desumana. Que falta de empatia. Eu nunca vi tanta falta de empatia numa pessoa só. Juro pra você que eu nunca vi na minha vida. Ela começou a fazer o exame bem grossa mesmo, sabe? Ela fazia assim e assim, de todo jeito. Quem é mulher vai entender o que eu tô falando. E chegou um momento que eu até escutei que fez truque, sabe? Deu um barulhinho assim, tipo como se tivesse batido no nervo, sei lá. Aí ela falou, tem bebê aqui não, desça, tá grávida não. Eu fiquei num choque, menina, eu não sei como é que eu fiquei em pé ali. Foi Deus que me sustentou. Porque Hermeson também não pôde entrar por conta dessa pandemia. Teve que ficar fora. Aí eu falei, quê? Ela falou, tá grávida não, perdeu o bebê. Aí eu, tá bom. Segurei o choro, fui embora encontrar com o Hermeson. Vesti a roupa e fui encontrar com o Hermeson. Quando eu saí, eu, sabe, desmoronei completamente. Abracei ele, chorei muito, choramos. Eu mais que ele, muito mais, com certeza, porque ele sempre foi mais forte que eu e ele sabia que precisava me levantar, porque se ele não me levantasse, eu correria grande risco de ali mesmo já cair em uma depressão. Até mesmo pelo fato de como a mulher lá do SUS me tratou. Nossa Senhora. Foi horrível, horrível. Nunca vi tanta falta de empatia numa pessoa só. Sabe? Pra ela pode até ser normal, ela, né, ter vários casos ao longo do dia, mas pra mim não era normal, cara. Era o meu primeiro filho. Foi horrível, horrível. A mulher totalmente grossa. Eu não cheguei nem a perguntar o nome dela, porque, sabe, eu fiquei assim, quando você fica desnorteada, você fica sem ação. Eu só sabia, sabe, alguma coisa ficou travada aqui na minha garganta, eu não sabia fazer nada. Só soube pegar minha bolsinha e sair pra fora. Eu só queria sair dali correndo e encontrar meu marido, somente. Só o que eu queria fazer e foi o que eu fiz.